Olá, boa tarde. 23 de maio, o NT Sul começa agora ao vivo. Estamos transmitindo também pela internet em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e mande uma mensagem pra gente. Eu estou esperando. facebook.com/TV Cachoeira. Seja muito bem-vindo. E a gente começa o NT Sul de hoje com uma boa notícia. Na sexta-feira nós mostramos aqui o desespero de uma família de Cachoeira do Sul que não tinha notícias do paradeiro da jovem Tainara Rosa Macedo, de 19 anos. A família nos comunicou ontem à tardinha que a Tainara foi localizada na cidade de Garibaldi. A cachoeirense estava desaparecida desde o dia 30 de abril e na tarde de domingo ela ligou para a mãe, Dona Santa Conceição da Rosa, para informar onde estava. Segundo informou uma das irmãs de Tainara, ela dormiu em uma praça durante os dias em que esteve na Serra Gaúcha. A moça recebeu ajuda apenas na sexta-feira, quando um homem, que não quis se identificar, pagou comida e orientou para que contatasse a família. Nesta ligação, o homem disse que teve de persuadir a jovem Tainara a se comunicar com os familiares, alegando inclusive que seu desaparecimento havia ganhado grande repercussão nas redes sociais. A irmã de Tainara, Michele Macedo, informou que ela está em Porto Alegre, na casa de outra irmã, psicologicamente abalada e não quer retornar para a Cachoeira. Tainara é mãe de um bebê de 8 meses que está sob cuidados de familiares. Ficamos felizes pelo reencontro, por ter encontrado a Tainara. E em saúde, o que é melhor. Ainda que ela tenha que passar por alguns exames, enfim, para poder ver a questão emocional dela. Agora, 12:03, pelo horário de Brasília, o Rio Grande do Sul registrou 5 mortes por gripe A neste ano, conforme a Secretaria da Saúde do Estado. Nós vamos saber agora como está a vacinação contra a gripe A em Cachoeira do Sul. Thelma Tomás. Longe de atingir as metas de imunização contra a H1N1, a Secretaria Municipal de Saúde traça novas estratégias a fim de chamar as pessoas, principalmente de alguns grupos prioritários, para que busquem os postos de saúde e com isso a imunização contra a gripe A. Eu converso com a Andréia Santos, que é coordenadora do setor de epidemiologia e imunizações do município, para que nos traga informações a respeito dos dados que estão sendo monitorados pela Secretaria e as estratégias para contemplar esse pessoal que ainda não procurou as unidades de vacina. Andréia, como que a Secretaria está tentando convencer as pessoas sobre a importância da imunização? Bom, a importância da imunização ela já é comprovada cientificamente. O nosso perfil deste ano de não termos casos suspeitos, foi graças à busca no último ano dessa vacina, dos grupos prioritários, eles se imunizaram, então não transmitiram, não disseminaram esse vírus na população em geral. A gente, nesta última semana, então, está estendendo os horários de funcionamento das maiores unidades de saúde para ampliar o acesso das pessoas que têm horários com compromisso de trabalho, ou de estudo, para ter mais disponibilidade para levar principalmente as crianças e também as gestantes se encaminharem até as salas de vacinas, que são nossos 2 grupos que nos preocupam mais. No geral, então, nós atingimos 66% da nossa meta e a meta esse ano é 90%. André, então a preocupação está um pouco mais direcionada às gestantes e às crianças. O fato de nós não termos tido neste ano nenhum caso de óbito ou algum registro que alarmasse a população, como aconteceu no ano passado, é um fator determinante para que as pessoas se acomodem e não procurem as vacinas? Infelizmente é. E também, às vezes, a mídia divulga que um grupo não foi procurado, e os que se incluem naquele grupo já ficam assim, bom, se as outras mães não estão levando, também fica com receio. Mas isso, infelizmente, é um desserviço à saúde pública, As pessoas que fazem parte do grupo, elas também são responsáveis pela imunização de toda a população em geral, se reconhecendo como grupo de risco que, se adoecer, se contrair esse vírus, a multiplicação do vírus no organismo é muito maior e ela dissemina muito mais na população, Então, nós temos que reforçar as crianças menores de 5 anos, as gestantes, os trabalhadores de saúde, todos os outros grupos, nós ainda estamos aguardando para atingir a meta e esse prazo está acabando, Então, até sexta-feira nós temos nosso prazo oficial para atingir as metas no nosso município e a gente aguarda novas recomendações do Ministério da Saúde, no final, conforme a avaliação dos números de doses aplicadas.
É importante, então, deixar claro, inclusive, para as mães que estão em casa com os seus bebês e até as gestantes que estão incluídas nesses 2 grupos, onde as metas estão um pouco mais abaixo, que isso não significa que ninguém corre o risco de repente, contrair e desenvolver alguma coisa nesse sentido aí da gripe A, independentemente de nós não termos nenhum caso ainda registrado em Cachoeira. O inverno está recém começando, né, André? Fica, então, um chamamento importante para que as famílias procurem as unidades de saúde. A gente coloca aqui a informação dos horários para que vocês possam se informar a respeito das unidades que estarão com o horário estendido, que é o S1, o S14 e o S4, é isso? Que inclusive abertas ao meio-dia. O que mais que fica aí de dado importante para que as pessoas se conscientizem dessa imunização, André? Bom, que a circulação do vírus ela é efetiva, até setembro nós podemos ter casos graves, mas o ano inteiro a gente tem contaminação pelo vírus da gripe A, né? O que ameniza um pouco depois do inverno é que os ambientes estão mais abertos, né? Mais arejados, então a proliferação das pessoas nos ambientes não traz tanto risco. Mas agora nós estamos iniciando um período de que a gente fica com as salas mais fechadas, né? Os ônibus mais lotados e as pessoas têm que cuidarem também com as medidas de prevenção e receber a vacina as pessoas do grupo de risco. Não existe nem uma orientação de extensão do prazo e muito menos de liberação para o público em geral até o momento? Não, oficialmente nós temos que aguardar no período oficial da campanha até onde nós atingiremos a nossa meta. Também o Ministério faz isso a nível federal e ele propõe algumas estratégias. Nós temos que esperar a primeira proposta do Ministério da Saúde para depois nós encaminhar a nível municipal. Terça-feira com sol e nuvens em Cachoeira do Sul. Pode chover a qualquer hora. A mínima ficou em 14 graus e a máxima deve chegar a 20. Na quarta-feira faz sol, tem muitas nuvens ao amanhecer e pode chover a qualquer hora do dia. Temperatura mínima 18 graus e máxima 25. A quinta-feira mantém a tendência com sol, nuvens e possibilidade de chuva. Mínima de 22 graus e máxima de 29. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Áreas de instabilidade provocam chuva no estado gaúcho nesta terça-feira. Há previsão de temporal no oeste e no norte do estado. Vamos ver as temperaturas hoje. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 22 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 18 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 16 graus. Em Santa Maria, na região central, 17. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. No sul do estado, São Lourenço do Sul, Pelotas e Rio Grande, 21 graus. E a chegada desse friozinho é quase sempre acompanhada por um aumento no nosso apetite, já reparou? Além disso, com o frio parece que temos vontade de comer alimentos mais calóricos e gordurosos. Essas sensações podem, em parte, ser explicadas pela ciência. No inverno, nosso corpo gasta mais energia para manter a temperatura estável. E para compensar essa perda energética, precisamos consumir mais calorias. Mas é preciso balancear para evitar os quilinhos extras e os exames de colesterol alterados. A nutricionista Denise Caspani traz as dicas para se aquecer sem extrapolar. Olá, tudo bem? No programa de hoje vamos falar um pouquinho sobre a sopa. Vários tipos de sopa, é um prato muito gostoso e bastante utilizado quando nós temos baixas temperaturas. Aqui no sul do país, então, é um prato típico do inverno. E com a variedade de legumes vegetais que nós temos, além disso as combinações com diferentes tipos de carnes, que são a fonte de proteína, nós temos um prato praticamente completo e que é muito saboroso. Eu dou sempre algumas dicas sobre quando vamos preparar uma sopa, a gente pensar qual é a cara que a gente quer dar para essa sopa, né? Porque já que tem vários tipos e que a gente não pode ficar naquela situação em que a gente vai usar a mesma receita todas as vezes, porque aí enjoa sim, né? Algumas pessoas pensam que sopa não é um prato nutritivo. E é por isso mesmo que eu estou falando. Já que nós estamos aqui no quadro de nutrição, nós precisamos abordar o aspecto nutricional desta preparação. Sim, é nutritivo, é um prato completo, desde que nós tenhamos o cuidado de selecionar os alimentos para que a gente possa oferecer todos os nutrientes que nós necessitamos dentro de uma refeição.
Se nós tivermos esse cuidado, nós poderíamos ter apenas a sopa como o prato daquela refeição. Também existe o hábito para algumas, isso é muito cultural também, mas algumas pessoas gostam de usar a sopa como entrada de uma refeição. Utilizam a sopa e depois um outro prato complementar. Do ponto de vista nutritivo, eu repito, se nós temos uma sopa completa no aspecto nutricional, não há necessidade de complemento, ok? Como é que a nossa sopa pode ficar completa do ponto de vista nutricional? Nós temos que ter sempre uma fonte de proteína, e a proteína está nas carnes ou nos ovos, e nós temos que também ter uma fonte de carboidrato, que é o nosso combustível, é o nutriente responsável pela energia do nosso corpo. E nós precisamos, mesmo aquelas pessoas que estão cuidando das calorias, que estão preocupadas com o peso, não podem esquecer que o carboidrato não é o grande vilão. Ele passa a ser um problema quando é consumido em excesso, mas em todas as refeições ele tem que estar presente numa quantidade moderada. Então, o carboidrato faz parte, sim, do nosso prato de hoje, que é a sopa. Além da proteína e do carboidrato, então, nós teremos um pouco de gordura, que na própria carne já tem gordura, não há necessidade de fritar nada para fazer uma sopa. E, além disso, o grande carro-chefe das sopas, que são os vegetais, que são os grandes contribuintes de vitaminas, minerais, fibras e água. Ou seja, se nós tivermos esses ingredientes, nós teremos sim um prato nutricionalmente completo e balanceado. A receita de hoje, que está aqui à minha frente, é um creme de abóbora, que tem frango desfiado como a proteína, né, desse prato, e a abóbora, que é um legume rico em vitamina A, também tem uma grande quantidade de fibras, tem outras vitaminas também, como a vitamina C, está em grande quantidade na abóbora. É um legume saboroso, ele tem um sabor adocicado porque ele também tem uma certa quantidade de glicose, de glicídio, na verdade, né? Então, a abóbora por si só já tem um valor calórico, mas não o suficiente para dar conta das nossas necessidades energéticas. Portanto, é importante que a gente tenha também como componente dessa receita uma fonte de carboidrato, que eu diria que poderia ser uma batata inglesa, pode ser um aipim, pode ser o arroz, pode ser um macarrão, algum tipo de macarrão, são fontes, ou até uma aveia pode compor o aspecto energético desta preparação. Além dessas opções, arroz, macarrão, aveia, como eu falei, batata, inglesa ou doce, mandioca, nós também podemos não colocar nenhuma dessas opções na sopa, mas consumir a sopa com uma torradinha. O pão também é uma fonte de energia, né? É um carboidrato feito de farinha, qualquer que seja o tipo de farinha. É um cereal e é riquíssimo em carboidrato ou glicídio, que é a nossa fonte de energia, como eu disse, certo? Então, se você não quiser colocar na sopa, na preparação, nem arroz, nem batata, nem mandioca, nem macarrão, nem aveia, tem a opção de consumir a sopa com a torradinha. Teremos, de qualquer forma, a opção de um prato balanceado e completo do ponto de vista nutricional. Essa é a minha dica de hoje, um prato saboroso, fácil de fazer, gostoso e nutritivo, que é o mais importante. Não esqueça, não abuse do sal, opte por temperos naturais, ervas aromáticas, pouca gordura, a carne já tem gordura, e bom apetite! Uma boa tarde, até a próxima semana! E por falar em frio, alimentação, a seguir a gente aborda a realidade de uma população que sofre um pouco mais nesse período do ano, os moradores de rua. Uns 30. Mais. É um pouco aqui, um pouco lá na praça de cima, um pouco ali. Fora os que morreram nosso, né? Fora uns que morreram.
Tanto os hóspedes aqui do albergue municipal quanto as pessoas que estão nas praças, nas ruas da cidade, sem qualquer perspectiva de vida, por opção ou por falta de alternativa, recebem um olhar especial e diferenciado da Secretaria do Trabalho e Ação Social. Já estamos de volta, 12h19, pelo horário de Brasília. A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul lança ofensiva em defesa dos produtores familiares. Por entender que há uma fiscalização muito severa sobre essa categoria, o vereador Paulão Trevisan está propondo uma audiência pública. Segunda-feira, dia 29, a partir das 2h da tarde, aqui na Câmara de Vereadores, audiência pública proposta pelo presidente da Casa, vereador Paulão Trevisan, tendo como tema principal fiscalização na agricultura familiar. A Comissão de Agricultura e Pecuária da Assembleia Legislativa recebeu um convite especial do vereador, aceitou esse convite e estará em Cachoeira, né, vereador? Boa tarde. Boa tarde. Faremos um grande debate, né, sobre a questão das agroindústrias, da agricultura familiar, dessas ações fiscalizatórias, né, arrecadatórias, né, que está acontecendo em nosso município, né, onde deverá estar presente todos os produtores, né, deve estar os órgãos envolvidos, como Emater, Sindicato Rural, Secretaria da Agricultura, setor de fiscalização da Prefeitura, porque o que o povo quer saber é o seguinte: nós temos aqui em Cachoeira do Sul, né, um sistema municipal de fiscalização, chamado SIM, né? Por que está vindo todo esse arsenal do Estado e que vai isso aí acabar com a agricultura familiar, como acabou, né, com o nosso amigo Betá, como acabou com o nosso amigo do frango caipira, né, como acabou com aquela senhora lá do Piquiri, dos queijinhos, né? Agora estão ameaçando em acabar com a feira livre, né? Então, assim, ó, o poder público legislativo tem a obrigação de se posicionar. E nós queremos cobrar dos nossos deputados não a clandestinidade. Nós queremos que seja flexibilizado, né, achar uma forma com que o município, esses órgãos que são envolvidos, os produtores e o Estado, e nós juntos achamos uma saída. Uma saída que faça com que não fique desamparado 2, 3 mil famílias, né, que vão fazer o quê depois? Não pode mais fazer um queijinho, não pode vender mais o leite da vaca, não pode mais vender o ovo da galinha, né? Não pode vender mais o salamito que fazem em casa, entendeu? Não pode vender mais o açúcar de cana, né? A sua chimiazinha. Vão viver do quê? Vereador, essa ação que o Ministério Público desenvolveu há poucos dias em Cachoeira do Sul, pela segunda vez em pouco tempo, foi o grande motivador dessa sua iniciativa? Não, a gente vem desde aquela vez que andaram fiscalizando o Betá, os amigos da gente, aquele pessoal ali, que a gente tem vindo, né, com essa questão de que tem que ser feita alguma coisa. Quando nós assumimos em janeiro como vereador, toda a segunda-feira eu vou para a tribuna e fico discutindo isso. Que aqui em Cachoeira do Sul, o nosso mini e pequeno produtor, agricultura familiar, está muito desamparado. Nós temos órgãos aqui, ó, né, que têm o dever de acompanhar, de ajudar, né, de incentivar, inclusive, porque o incentivo não é só dizer, temos tantas agroindústrias, né? Aí, de repente, numa semana, fecha todas. Né? Então, chegou agora um ponto que eu acho que nós temos que sentar e conversar. Como eu sempre digo assim, não adianta, os nervos estão acirrados para o lado de cá, né, para o lado de lá a voracidade é grande, na parte de chegar a multar, autuar, né, tributariamente, entendeu? Né, acabar com os mercadinhos, com o comercial. Então, nós temos que sentar e conversar. Vamos ver aonde está o erro. Né? E aí, cada setor tem que comprometer fazer a sua parte. Né? Agora, simplesmente chegar, fazer com que hoje acontece, aquele produtor dos queijinhos ali do Piquiri, hoje estão jogando para os porcos quase 200 litros de leite por dia. Será que é isso que nós queremos para o nosso pequeno produtor? Será que isso aí é uma política social? Será que é isso que Cachoeira do Sul, né, oferece para os seus munícipes? Então, acho que assim, o debate tem que ser bem profundo, nada de clandestinidade. Mas tem que haver uma flexibilização. Não pode a mesma lei que é usada para o grande produtor de queijo, por exemplo, que seja usada os mesmos leis rígidas com o pequeno produtorzinho que produz 8, 10 pecinhas na semana para vender na feira. Seu convite final, então, ao telespectador do NT Sul, as pessoas que fazem parte dessa cadeia produtiva.
Eu deixo aqui o convite, né, para esse pessoal da feira, principalmente o pessoal que tem as suas feirinhas em volta aí, as mulheres da agricultura familiar, que fazem os pãozinhos lá, né, fazem as bolachinhas, né, que venham segunda-feira, às 14 horas da tarde, venham com o ânimo desarmado. Né, ninguém vai brigar, ninguém quer discussão. Nós vamos pedir um apoio, ajuda, né, para os nossos deputados, porque só eles que podem mudar isso. Né? Nós não temos poder, não tem o prefeito, não tem poder, os vereadores não têm poder de mudar isso aí. É uma lei estadual que tem que mexer com o governador, lá se chama os deputados estaduais. Eles foram solícitos com nós encaminhamos um pedido dia 9, já no dia 18 já veio o retorno, a confirmação, que essa audiência aconteceria em Cachoeira do Sul, né? Então, assim, ó, vamos lá, Sindicato Rural, Emater, o CONDER, Secretaria de Agricultura, Fiscalização da Prefeitura, veterinários, né, vão fazer uma grande roda e vão resolver da melhor maneira possível. O que não pode acontecer é sempre a corda arrebentar do lado mais fraco. Eu acho que chegou. Acho que os exemplos dos fortes já estão aí para a gente ver, que estão levando o país à bancarrota, e não é o pequeno agricultor, o pequeno agricultora que levanta com a mão calejada 4, 5 horas da manhã, tira o leite, faz todo um trabalho, ser penalizado simplesmente por uma ação devassatória como está sendo feito agora. E encerrou no sábado o prazo para que os vereadores de Cachoeira do Sul apresentassem seus contra-argumentos para a negativa do prefeito municipal às emendas impositivas. A proposta de auxiliar o executivo nos investimentos do orçamento foi mais uma vez barrada por impedimentos técnicos. Os vereadores perderam o prazo de contestação para as emendas impositivas. Todas as 31 propostas que vieram do Legislativo aqui para o Executivo propondo investimentos em diferentes áreas receberam uma negativa do Executivo Municipal com imposições e detalhamentos técnicos que impediam a formalização desses investimentos. Eu converso com a titular da Fazenda, secretária Viviane, que vai nos explicar o que acontece a partir do momento em que os vereadores não apresentam a contestação. Perderam a oportunidade, secretária? Pela emenda à lei orgânica, determina que nós tínhamos um prazo depois da publicação da lei do orçamento, da lei orçamentária, de 120 dias para fazermos a contestação dos impedimentos técnicos. O Executivo providenciou isso, encaminhou ao Legislativo, e eles tinham um prazo de retornar, de contestar em até 30 dias. E nós não recebemos a contestação. O prazo, via de regra, encerraria num sábado, que é no dia 20. Ainda que fosse flexível o entendimento do Executivo para receber essa contestação, seria segunda-feira, o que não aconteceu. Então, definitivamente, estão sepultadas as emendas impositivas deste ano. No cumprimento à legislação, elas não poderão ser executadas porque foram vencidos todos os prazos, né, no caso, legais para contestação. O Executivo Municipal pode considerar como sugestões as propostas das 31 emendas impositivas e executar de livre e espontânea vontade? Sim, com certeza. Tanto é que uma das emendas, a contestação foi de que ela já estava sendo providenciada. O Executivo já estava realizando uma compra que havia sido indicada ali. O que existe já de muito tempo, uma negativa do Executivo Municipal no atendimento às emendas impositivas, e o único barramento para esse tipo de ação são as questões técnicas. Está faltando habilidade para os vereadores ao proporem essas emendas? Não. Tanto é que nós fizemos o seguinte, na contestação, né, que nós fizemos pontualmente a cada emenda, nós fizemos uma sugestão. Isso é algo novo para o município, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. O que nós fizemos? Uma proposta que seja construída previamente, antes do envio da proposta orçamentária. Aí a gente não corre o risco de ter alguma coisa negada por impedimento técnico. Então, agora, 2018, começa tudo de novo e talvez, então, eles tenham sucesso nas proposições? Nós acreditamos que sim, e estamos abertos a essa conversa, aquilo que foi proposto dentro do arrazoado que nós mandamos dos impedimentos técnicos, que é a construção das emendas impositivas antes do envio da proposta orçamentária. 12h28 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que está participando conosco pelo Face. O Jonatas Kemmel mandou aqui minha companhia todos os dias da TV Cachoeira. Ele tirou uma foto comigo do lado ali na TV. Muito obrigada, adorei a tua ideia aqui de mandar para nós. A gente fica muito agradecido pelo carinho de vocês, pela companhia todos os dias, viu? Bom, moradores de rua e albergados começam a receber atenção especial da Secretaria do Trabalho e Ação Social de Cachoeira do Sul. A meta é tirá-los das ruas e desenvolver um trabalho de reinserção social a médio e a longo prazo. A reportagem é de Helena Caetano.
Uns 30 Uns ou 30 É, ou mais. é um pouco aqui, um pouco lá na praça de cima, um pouco ali em cima. Fora os que morreram, nosso, né? Fora uns que morreram. Aqueles que moram ou circulam pelas ruas ou praças centrais de Cachoeira do Sul conhecem a realidade uns dos outros. Eles já integram a paisagem, mas nem todos são daqui. Muitos não têm opção, outros estão na rua porque querem. Muitos dormem na praça, outros em casas abandonadas, como essas nos fundos da Praça José Bonifácio. Tá, você usava ali, era para dormir ali ou usava como banheiro? Não, é muita criança saber. A gente entrou ali de noite é pra dormir, né? É? É, namorar um pouco também. Namorar também? Isso. Como é que faz aí? Banheiro? É, Eu cuido do carro aqui, eu vou ali naquele ali na 1º de maio, eu peço um banheiro, ou vou ali me esconder, que não posso fazer na frente das crianças, não vou chamar a polícia pra mim. E dorme aonde? Eu? É. Eu cansei de morir ali que fazia do porcão. É? Aí o porcão morreu, quando eu saí do velório do porcão, eu cheguei ali, tinha botado minhas coisas tudo, levaram fora, lá pro lixão. Fiquei só com uma coisa, achei só uma toalha de banho. E tinha muita coisa que eu ganhava dos carros aqui, ó. O pessoal me apoiava roupa. Agora eu tô lá nos engenhos, lá embaixo do menino. Não tem Tu tá família, gravando mais ninguém? aí, mano, velho? Tem, Se mas alguém ninguém me se ajuda com sensibilizar nada. pra ajudar ela Quando aí, eu ó. tava cega, se não fosse eles daqui me cuidando, não existia mais. Projeções apontam que atualmente entre 30 e 40 pessoas moram nas ruas e praças da cidade. O albergue municipal na Avenida Brasil tem por missão abrigar temporariamente e oferecer abrigo e pernoite a quem não tem moradia, mas nem sempre é assim. Das 12 vagas existentes, 4 têm ocupantes cativos há 4 anos. Dos 4 anos de existência do albergue, o Patrício acompanha toda a trajetória desde o início, né, Patrício? Sim. Como é que é a rotina aqui? O pessoal é mais tranquilo? O pessoal é muito agitado? Tem muito problema ou não? Como é que é? Isso gira tem dias que estão agitados, tem dias que estão calmos. Isso aí não tem uma rotina definitiva, né? Eles chegam, cigarros deles, depois vão fumar lá no fundo, tudo. Tem TV, tem tudo para eles olhar, coisa. Abre às 18, aí chego, fumar um cigarrinho no fundo lá. Aí, pelas 21 horas, servida a janta, tudo. Aí eles vão olhar mais um pouco de TV e depois vão se recolher, né? Aí às 6h20, 6h30 a gente acorda aí, eles tomam os café e daí 7 horas aí é fechado o albergue. Um ponto interessante, pitoresco até, que tu comentou comigo agora há pouco, é que muitas pessoas, ou muitos, já deixaram de vir para cá porque na entrada tem que tomar banho. Vou manter a higiene, né? Senão não tem como. Qual é o perfil das pessoas que vêm aqui? São pessoas que não têm referência? O que tu pode me dizer? Como é que são essas pessoas? O que tu percebe da vida delas? Por que elas vêm parar aqui no albergue? Isso é problemas familiares, né? Problema com drogas, bebidas, essas coisas que as famílias não querem ajudar, né? Daí eles vão para a rua, né? É meta da Secretaria do Trabalho e Ação Social regrar o atendimento do albergue e dar uma atenção especial aos moradores de rua. Para tanto, o pontapé inicial é a realização de um censo que vai traçar o perfil deste público. Depois da tabulação dos dados, a gente vai elaborar um plano de ação que vai ser construído com o pessoal em situação de rua, com secretarias de educação, saúde, desporto, brigada militar, assistência social, para o Ministério Público, para a gente estar vendo o que tipo de trabalho de inserção social a gente pode estar fazendo com eles, mas sempre junto com os usuários para inserir eles também nessa construção, porque a gente está tratando da vida deles, né? Tanto os hóspedes aqui do albergue municipal, quanto as pessoas que estão nas praças, nas ruas da cidade, sem qualquer perspectiva de vida, por opção ou por falta de alternativa, recebem um olhar especial e diferenciado da Secretaria do Trabalho e Ação Social. Segundo o secretário Newton Fortes, esta é uma meta da pasta e também um projeto pessoal de vida. É isso, secretário? Exatamente, é uma meta da Secretaria de Trabalho e Ação Social e minha pessoal. Esse é um projeto, um plano de ação que é a menina dos meus olhos. Eu desejo fazer esse trabalho, o governo do município também tem essa visão, para que nós possamos avançar nesse sentido de incluir eles, né, de volta na sociedade, de uma forma que eles participem
de todas as decisões. Nós estamos recriando, reestruturando um grupo de trabalho com assistência social, com psicólogos, com educadores, para que nós possamos avançar nesse sentido, não deixarmos que eles fiquem apenas posando no albergue ou apenas se alimentando no albergue ou no centro de referência especializado de assistência social, mas sim ter condições de que eles possam ser reintegrados à sociedade, buscando um emprego, buscando a escola para voltar a estudar de novo, né? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho que vai ser desenvolvido a partir de agora. Secretário, aqui para o albergue municipal, qual é a meta, qual é o foco? Nós sabemos agora que existem 12 vagas, sempre ocupadas, 3 ou 4 dos habitantes daqui, já são habitantes, na verdade, estão aqui desde o princípio, o que não deveria ser, né? O que a Secretaria pretende com relação ao albergue? Nessa reestruturação da equipe que vai trabalhar com eles, tem a vontade nossa, o desejo nosso, né, o objetivo nosso de trocar de local. Ir para outro local mais amplo, onde tem uma sala para que eles possam participar com outras atividades, um professor de educação física para que eles possam fazer a ginástica deles, né? O trabalho com eles, com oficinas também. É esse o nosso objetivo e com uma amplidão maior, né? Com mais espaço, com mais lugares para eles, porque aqui nós não só recebemos homens, tem mulheres também que precisam desse olhar carinhoso, esse olhar da prefeitura, né? Nesse sentido de trazer eles para junto, de recuperar, de buscar inserir eles na sociedade de novo, para que não seja estigmatizado, marcado, como muitos são. Dessa forma nós queremos começar esse trabalho, é um trabalho que não é a curto prazo, isso é a médio e longo prazo, mas que nós iniciamos nessa semana, isso porque precisávamos de um quadro melhor, de uma assistente social que tivesse mais essa visão, né, de uma psicóloga que também se voltasse mais para isso, porque às vezes não são nessa direção. O secretário já está preparado, a equipe já está preparada para as dificuldades, já que a gente sabe, em loco, já verificamos em loco que nas praças, por exemplo, muitos estão lá porque querem, por opção. Tem 2 aspectos. Um é os que estão abrigados, os que fazem parte do albergue, os que usam o serviço do município, usam o CREAS, e outro é aqueles que não usam e que têm habitação, tem um lugar onde eles possam, onde eles dormem, onde eles se alimentam, né? Que é a grande maioria. Nós temos 12 aqui, mas nós temos mais 30 ou 30 e poucos lá nas praças, né? Que vão à noite para suas casas ou dormem em algum terreno baldio, alguma casa desabitada e voltam, né? Para a praça de novo. Esse também é um olhar que nós temos que ter bem convencido do que nós vamos fazer, né? De tentar também inserir eles no serviço da assistência social, de uma forma que eles também participem e consigam ter essa inserção na sociedade de novo. Porque eles nas praças, as pessoas nas praças, para a população principalmente, se tornou um inconveniente. Muitas pessoas olham de longe, analisam, criticam, enfim, mas a Secretaria, pelo que se percebe, está querendo ver o outro lado da questão também, solucionar o problema, mas também buscar uma solução para eles. Isso é importante, o que tu falou é muito importante. A sociedade também precisa ser feito um trabalho, né? Os locais onde nós queremos colocar, às vezes, a comunidade ali não recebe muito bem esse tipo de abrigamento. Então nós temos que trabalhar também a comunidade, dizendo da importância que tem esse trabalho, não só para eles, é voltado a eles, mas para a sociedade toda, né? A inserção deles no trabalho, a inserção deles nos estudos, na recuperação, no vínculo familiar que tem que ser recuperado. É muito importante conscientizar a sociedade de que eles têm uma importância muito grande nessa recuperação dessas pessoas, nessa inclusão dessas pessoas que vivem na rua. Verdade. E aí tem o pessoal tá comentando aqui também no Face sobre essa matéria. A Lu Silveira diz o seguinte: muito boa essa atenção especial para os moradores de rua. A Marlene Alberto também diz muito bom mesmo. Noeli Maltaca Nascimento, boa tarde, TV Cachoeira. Profissionalizar essas pessoas seria o ideal. Assim talvez deixassem de ser moradores de rua. É verdade.
A Rosane Cassol também está participando conosco, Loreci Dutra, Rafael Ferreira Machado. E eu quero mandar um beijo especial para minha amiga Mari Borne e também para o seu filho Joãozinho, que estão ligadinhos na gente. Obrigada pelo carinho desde que eu cheguei aqui em Cachoeira do Sul. Tudo de bom, tô com saudade, viu, Mari? Bom, a seguir, Júlio Mafuz questiona até onde vai o governo Temer e os reflexos desta instabilidade política na economia brasileira. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e professor Paulo Bogado. Nós já voltamos. O NT Sul já está de volta, 12h42 pelo horário de Brasília. E atenção, estudantes de Direito de Cachoeira do Sul e região. O Gabinete do Juiz de Direito, do Juizado Especial Cível e do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca aqui de Cachoeira do Sul abre vaga para o estágio remunerado. Pode participar do processo quem estiver cursando Direito. Os currículos serão recebidos até a próxima quinta-feira, dia 25, por e-mail. O endereço do correio eletrônico está disponível em nosso site novotempo.com/NTSul. Repito, novotempo.com/NTSul. Vamos falar de política agora. O escândalo de corrupção envolvendo importantes figuras políticas do país tem proporções difíceis de mensurar. A incerteza na política gera instabilidade em todos os setores do país. Júlio Mafuz comenta. Olá, boa tarde. Até onde vai o governo Temer? Pelo que se percebe, o presidente da República não pretende, em hipótese alguma, renunciar. Muito embora, no dia de ontem, o Supremo Tribunal Federal tenha adiado o pedido de suspensão feito pelo presidente da República do inquérito no qual ele responde perante o próprio Supremo Tribunal Federal. Parece que o apoio no Congresso é fundamental para a permanência do presidente. No entanto, PSDB e DEM tinham condicionado esse apoio até o julgamento de quarta-feira no STF. Com a suspensão desse julgamento, não se sabe até que ponto o presidente da República terá condições de manter a sua base unida. O mercado tem dado sinais muito claros que não pretende mais apoiar o presidente porque ele não tem mais como implementar a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que eram os grandes fiadores de Temer perante o mercado, principalmente perante os grupos empresariais. O que se sabe até agora é que o governo Temer tem um final, e não é, ao que parece, 2018. Ele terá um final nos próximos meses. Enquanto isso, ficamos na expectativa. Há uma entrada em qualquer momento, tanto na televisão como na rádio, ou até nos jornais, acerca de uma possível renúncia ou acerca de um possível pedido de impeachment sendo aceito pelo Congresso contra o presidente da República. O certo é que a incerteza continua e essa incerteza não é boa para ninguém. Falei e assino embaixo. E a economia brasileira fechou os primeiros meses do ano com um crescimento pouco acima de 1% e com um leve crescimento na geração de empregos. Mas uma nova crise política envolvendo o presidente da República, como disse Júlio Mafuz, cercou o país de incertezas outra vez. É sobre isso que trata a nossa entrevista de hoje. Daniel Nunes, boa tarde. Olá, boa tarde, Darcy. Boa tarde a você que acompanha o NT Sul em Cachoeira ou nas diferentes cidades onde quer que você esteja, ou ainda pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você. Bom, o assunto agora aqui no NT Sul é economia. Para tratar deste tema, que é um tema sempre importante para nós brasileiros, num período em que a gente vive uma instabilidade política muito grande, nós vamos conversar com o professor Paulo Bogado, ele que é jornalista, professor da UBRA, deu palestra ontem aqui em Cachoeira do Sul, na UBRA Cachoeira do Sul, tem seu MBA pela USP, Universidade de São Paulo. Professor Paulo, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Um privilégio poder estar aqui dividindo esse espaço tão importante para a comunidade local. Ok. Professor Paulo, vamos começar falando sobre criatividade. Se fala bastante que o Brasil deve aproveitar o momento de crise, ou as crises devem ser aproveitadas justamente para se apostar em criatividade, como uma forma de apostar em novos negócios, para que oportunidades surjam daí.
esse é um momento para criar novas coisas no Brasil? Exatamente, né? Da crise, tira o S, crie, e você vai ter condições de gerar. E a gente fala muito disso, principalmente que eu estava comentando sobre o primeiro mundo, né? Que trabalha com pequenos empreendedores que geram emprego, renda, criando alternativas, sem precisar estar num grande conglomerado ou uma grande empresa. O pequeno criando soluções para as demandas locais do seu ambiente, aonde você está, com certeza é uma saída que comprovadamente já dá certo. Ok, bom, o Brasil vive um momento muito conturbado politicamente, veio de um impeachment, talvez pode ter aí o segundo, a situação do presidente Temer não é fácil, é uma situação complicada e a gente vê já um temor do mercado em relação à situação política do Brasil. O senhor acredita que o Brasil a economia pode retomar apesar da crise política ou somente quando essa crise for solucionada que o país vai conseguir efetivamente voltar a crescer? Infelizmente nós vamos ter um buraco negro nesse período, enquanto não se definir, né? Porque, pensa bem, até uma piada, mas que fala a verdade. Você imaginou que o seu voto de 2014 ia gerar 2 impeachments? Hein? Você pensou nisso? Então, quer dizer, o Brasil vive uma crise de identidade e os valores da sociedade se foram. Então, roubar nesse país é cotidiano, é normal, né? Fazer corrupção é normal. E digo mais, né? A gente conversava antes do programa, furar fila é um ato corrupto. Né? As pessoas começam a fazer corrupção desde pequeno e acham que isso é uma coisa normal. A gente está pagando preço agora, a gente está pagando preço. Mas nós temos uma economia primária muito forte, onde se inclui o agronegócio, e o agronegócio está sustentando esse país, principalmente com o advento de tecnologia. Aliás, eu iria te perguntar, o agronegócio tem sido, ao longo dos tempos, em vários momentos de crise do Brasil, porque a crise não é uma coisa nova, já aconteceu em muitos momentos, vai continuar acontecendo, o agronegócio normalmente é uma forma, é um setor que retoma o crescimento. O senhor acredita que esse é um setor importante para a retomada nesse momento, outra vez? Não tenha dúvida. Os números mostram, né? Números não mentem, né? Nós vamos ter nesse ano de 2017 o recorde da safra de grãos no Brasil. Então isso vem gerando um grande ganho para a economia. Você não vê crise no Mato Grosso, você não vê crise aqui no interior do Rio Grande do Sul. Eu estava com o diretor da Ubra, o diretor Rogério, ontem, junto com os metalúrgicos aqui numa reunião, e o presidente do sindicato disse, olha, estamos aumentando as nossas vagas, está começando a melhorar. Então a gente tem uma perspectiva. Óbvio que essa crise política que a gente vive está influenciando. O dólar disparou, a bolsa disparou. O que acontece quando dispara o dólar? É simples, é porque as pessoas estão tirando o dinheiro daqui e mandando para um porto mais seguro. Claro. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas o agronegócio, principalmente com o advento da tecnologia, está trazendo grandes ganhos para o país, né? Já é responsável pela maior cota de exportação, a balança comercial já ficou positiva em função do agronegócio. Eu acho que o Brasil tem que aprender a tratar a economia sem interferência do governo. A gente vai ter um crescimento a médio e longo prazo muito interessante. Ok. Inclusive, sobre esse ponto é importante. O senhor acredita que o país pode retomar, a sua economia pode retomar sem a interferência do governo? Inclusive porque, recentemente, o ex-presidente Lula, ele citou situações no sentido de que o país só voltaria a crescer se voltasse a investir, criticando fortemente a medida do governo de congelar gastos e tudo mais. O senhor acredita que é possível a retomada do crescimento sem essa contrapartida do poder público? Olha, você vai falar de política. É um terreno perigoso. É um terreno perigoso. Vamos tentar trazer de uma maneira mais clara. Claro. Vamos falar de fatos, que aí ficou mais fácil. O governo Lula e Dilma teve muito tempo condições de PAC 1, PAC 2, de melhorar a infraestrutura para que a gente pudesse produzir mais. O que a gente viu? Todas as obras, sem exceção, superfaturadas. Roubos e mais roubos. Okay. Ele teve essa oportunidade. Congelar é necessário, senão você não paga mais as contas, né? Então o governo já estava gastando mais do que arrecadava. E isso gerava um déficit que deixava, no caso do Michel Temer, quase que a inviabilidade de governar. Ele não conseguia porque não tinha dinheiro. Mas investimento em infraestrutura é o nosso
eu acho que tem que ser o nosso grande foco nesse momento quando a gente fala de economia. Eu vou dar um dado que é estarrecedor, 10% e está aumentando para 11%, deve fechar agora. Você sabe o que é 11% da nossa produção agrícola ficando na estrada? Por que nós não usamos a matriz ferroviária? Por que nós não usamos a matriz pluvial? Então, tem que se tomar uma decisão no país. Hoje, se você pegar um trem em Rio Grande, você vai só até Curitiba. De Curitiba para cima é outra bitola. Isso não existe em lugar nenhum. Na Europa, você sai do leste e vai para o oeste num trem só. Nos Estados Unidos, país continental, também. Então, a gente tem que ter esse investimento em infraestrutura para quê? Para desovar a nossa produção agrícola, que é, com certeza, o futuro desse país. O Brasil deve se tornar, até 2030, a 4ª economia mundial do mundo, principalmente ligada e sustentada pela agricultura. Ok. Bom, a gente falava antes sobre grandes crises internacionais, crises econômicas, uma crise de 29, 2008 foi um outro momento complicado para todo o mundo. Agora vivemos esse outro momento aqui no país. Essa é a pior das crises que o Brasil já vivenciou ou não dá para elencar um ranking? Não dá, são cenários diferentes, né? Mas vamos lá, não vamos longe para a pessoa poder ter um parâmetro. 2008, por que houve a crise nos Estados Unidos, né? Porque em 2006 o Bush visualizava perder as eleições. O que ele fez? Investiu dinheiro, botou dinheiro na economia. Gerou o subprime, que aumentou os preços. Um apartamento que valia em Miami 10, passou para ler 20 da noite para o dia. Então houve uma inflação porque tinha dinheiro sobrando no mercado. Quando se deu conta, o mercado parou, né? Os apartamentos caíram pela metade do preço, bancos quebraram, você houve um declínio da economia e a crise foi lá embaixo. Brasil, a mesma coisa. Lula, preciso me reeleger. E aí começou, PAC 1, PAC 2, dinheiro, Minha Casa Minha Vida, não consigo dar conta, claro. Só dando relatos. Dinheiro aqui, dinheiro ali, o que aconteceu? Nós tivemos um dado da revista Veja de 2013 para 2014, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, um apartamento que valia 100 mil, passou a valer 200 mil em um ano. Isso não existe, 120% de crescimento. Isso não existe em lugar nenhum. Foi o que aconteceu. Inflou, claro. Inflou. Nós vivemos uma bolha. E quem foi meu aluno na UBRA lembrava, eu falei, 2015 nós vai explodir uma bolha, porque começou a entrar muito dinheiro na economia. Então, assim, é um ciclo, toda economia ela é cíclica. Sobe e desce. Né? Sobe e desce. A gente já fomos no fundo do poço, acho que daqui não sai mais, e nós estamos começando a crescer. Temos que resolver esse problema político, temos que resolver. A culpa é nossa, nós colocamos eles lá? Mas nós precisamos dar um rumo imediato, porque o Brasil tem tudo para dar certo. Tudo. O que eu vou te dizer dos políticos? Quase tudo, então. Professor Paulo, se o país se endividou, se o nosso Estado está endividado, a nossa população também está. Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, que recado o senhor poderia dizer para quem sabe, está nos assistindo agora em casa, está lidando com as suas dívidas, paga uma conta, tem a outra, paga juro daqui, paga juro dali. Qual que é a saída? Já gastou demais. E agora? Como resolver as coisas? A economia doméstica, ela é o primeiro passo, né? Para que você tenha uma qualidade de vida, né? Porque eu sempre digo na linha de produção, fábrica, se você está endividado, você trabalha mal, você produz mal, você tem uma qualidade de vida ruim, você adoece, viver mal, né? Você adoece, tem uma série de coisas. Então eu vou dizer para você que está em casa me assistindo agora, mande um e-mail para o Daniel, cobrando dele, uma planilha que eu vou deixar para ele, uma planilha de economia doméstica. Como montar a sua economia? Montando seu orçamento de supermercado, seu orçamento de aluguel, de contas fixas, de luz, todas as variáveis para que você possa organizar a sua vida. Óbvio que você tem como, Paulo, eu estou endividado, o que eu faço? Pega aquela dívida que você tem um juro maior e troca por um juro menor. Então vamos lá. Renegociação. Cartão de crédito, um roubo, é um roubo. 400% ao ano é um roubo. Eles assaltam a mão armada com dizeres ainda. Vem aqui que eu te dou cartão. É um roubo, é um assalto, mas você troca o cartão de crédito, o juro do cartão de crédito, que é 400% ao ano, por uns juros de crédito pessoal que varia aí de 3 a 4, 5%, que é bem mais barato do que o cartão de crédito. Então, essa é a primeira coisa. Pegue sua dívida, troque por um outro financiamento mais barato.
Uma outra dica também, se teu carro está financiado, refinancie e pague suas contas. O crédito, quando tem algum bem em garantia, se torna mais barato. E isso também é uma alternativa. E sempre, não gaste mais do que você arrecada. Não gaste mais que o seu salário. Vamos sair dessa crise? Cobre do Daniel, vou mandar uma planilha para ele. Cobre do Daniel uma planilha para você montar o seu orçamento doméstico. E é muito legal para que você possa ter qualidade de vida. Falar de orçamento doméstico é falar de qualidade de vida. Daniel. Exatamente. E você de casa? Basta acessar novotempo.com/NTSul, nosso site, para acessar a planilha que o professor Paulo está indicando aqui para organizar as suas finanças e não passar aperto no fim do mês. Professor Paulo, muito obrigado pela sua presença com a gente no NTSul. Uma boa passada, uma boa estadia aqui por Cachoeira do Sul. Sucesso nas suas atividades. Quero mandar um abraço para o nosso diretor da unidade aqui, né, o diretor Rogério, que sempre está fazendo um excelente trabalho. A universidade vem crescendo muito aqui. A Daniela, que é a nossa responsável pelo EAD. A Lisandra Sandri, que também é minha companheira de viagem nesse trabalho da UBRA, e agradecer a participação. Estou feliz demais de estar aqui. Eu acho que é importante a gente dividir. Informação sem propagação não resolve nada. Daniel, privilégio estar aqui com você. O privilégio foi todo nosso. Um abraço a toda a equipe da UBRA que sempre nos apoia, sempre trocamos informações, professores participam com a gente, justamente para difundir o conhecimento que lá é repassado aos seus alunos, né? Mas também compartilhado com toda a nossa comunidade de Cachoeira do Sul. Darcy. Tá certo. Obrigada, Daniel Nunes, e obrigada ao jornalista Paulo Bogado pela presença aqui no NTSul. Foi uma honra recebê-lo, viu? E uma última informação, a Federação Gaúcha de Ciclismo promove hoje em Cachoeira do Sul a Conferência da Bicicleta. O evento ocorre às 8 horas da noite na Escola de Inglês High Peppers, na Rua Saldanha Marinho, número 550, no centro de Cachoeira do Sul. Além da questão esportiva, a atividade busca estimular o debate sobre o uso seguro de bicicletas nas cidades. A entrada é gratuita, viu? As conferências da bicicleta estão sendo realizadas em várias regiões do estado. Já tiveram encontros em Porto Alegre, Alegrete, Uruguaiana, Farroupilha, Santo Ângelo, Passo Fundo, Santa Maria, Bagé e Pelotas. E hoje, às 8 da noite, em Cachoeira do Sul. Bom, lembrando que a entrada é gratuita. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.